A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. E a gente continua as entrevistas técnicas, né, da semana e a gente traz a região do Salto do Jacuí. A gente vai conversar então com os técnicos agrícolas Adelar Júnior Corte, né, da unidade do Salto do Jacuí, e o Igor Silveira, também da unidade do Salto do Jacuí. O Igor, que recentemente foi contratado, passou a atuar aí nessa região do Salto do Jacuí, está também recebendo os nossos associados, né, está saindo inclusive aí com o Adelar para que os associados conheçam o trabalho dele, né, que é exemplo da nossa área técnica, tem se destacado aí na nossa região. Nós vamos falar com cada um sobre um assunto. O Adelar vai falar sobre o desenvolvimento das culturas de inverno e o Igor vai falar sobre as culturas de verão, plantio da soja, uma vez que o associado está com muita expectativa e principalmente também espera que as chuvas dos próximos dias elas sejam de uma forma suficiente, não tão intensas, para que prossigam com o plantio da soja. Bom, Adelar, vamos começar com você então falando, né, sobre o plantio de inverno, né? Como é que foi esse plantio de inverno? O produtor reduziu muita área de trigo e o que colocou, né? Se manteve mais pousio ou se também colocou as outras aveias e outras culturas de época. Nós sabemos que também temos uma área de canola que está começando também a ser cultivada aí na região do Salto do Jacuí. Saudação, Adelar, primeiramente você, obrigado por ter aceito nosso convite. Saudações, Roger, saudações aos nossos associados. Falando um pouco em trigo, né? Na nossa região aqui, nós tivemos uma redução, dá para se dizer quase drástica, né? Em torno de 45% da área de atuação nossa, da Cotriel Salto, foi diminuída. Então, o produtor reduziu seu investimento, foi atrasado um pouco o plantio, porque passemos aí no mês de maio e junho aí um acumulado na unidade com mais de 1.100 milímetros, né? Então isso dificultou os produtores a fazer a implantação do plantio de inverno, principalmente no mês de junho, né? Que o produtor pega cultivares de ciclo um pouco mais precoce, plantando no finalzinho de maio, início de junho, para poder fazer o plantio do soja, né? Na melhor época de plantio, que é do dia 25 de outubro para frente. Então, o que que acontece? A gente teve tranquilidade posicionando os produtores depois dá para se dizer, dessa enchente que a gente passou, né? Tivemos problema bastante com o ídio, né? Algumas cultivares aí, foi um adendo muito grande aos produtores, a questão de cultivar, né? Cultivares aí muito suscetível ao ídio, cultivares aí com produtores fazendo uma, duas aplicações para o ídio tranquilo, beleza? E a gente volta a falar para os produtores a questão da entrada preventiva, né, Roger? Isso é muito importante. A gente já fala em questão da V0 em soja, e isso, num futuro muito breve, nos próximos culturas de inverno, é fazer a aplicação V0 em trigo, né? Produtores que a gente dá consultoria aqui na região do Salto, entraram junto com o herbicida ou algum fungicida, tiveram poucos problemas com a questão do ídio, né? Agora, no final, passemos aí por 7, 8 dias de baixa luminosidade e um excesso de umidade. Então, isso favoreceu o fungo, né? Então, a giberela aí começou a atuar um pouco mais drástico nesse final, tendo algumas cultivares também um pouco mais resistentes, né? Que nem a gente estava falando. Então, é um ano bem atípico que a gente está passando. Falando um pouco de produção, hoje nós temos em torno de 30, 35% da área do salto está sendo colhida, né? Então, tem específico de qualidade, nós estamos recebendo trigo aí na unidade com 82 de específico, né? Produção aí de 45 a 65 sacos, já os produtores estão relatando. Então, varia muito do investimento, de época de aplicação, dos seus herbicidas, de fungicida, né? Então, cada investimento ele está definindo hoje o seu teto produtivo, né? Hoje o produtor está tendo o resultado da sua safra, né, de trigo. Adelar, como é que está a questão das invasoras? Uma vez que muitos produtores ou deixaram em pousio ou mantiveram o seu trigo, né? E como nós não tivemos muito frio, é uma coisa que preocupa muito e a área técnica tem recomendado para se colocar herbicidas para fazer o plantio no limpo, que é uma questão muito fundamental para os nossos associados, né? Exatamente, Roger. Como eu falei, essa drástica redução que nós tivemos no plantio de inverno no trigo, né? Os produtores fizeram alguma implantação de aveia e aconteceu muitas áreas de pousio, né? Essas áreas de pousio, então tem uma aveia em guacho, né? Tem uma aveia que está nascendo guacha. Então o que que acontece? Isso aí, a pressão de invasor ela foi muito grande. Então a gente recomendou os produtores a fazer manejo outonal, né? Entrando com herbicida aí para mitigar um pouco essa pressão agora
porque de agora para frente o produtor está pensando em plantio de soja, né? Então, o que que acontece? Nós tivemos aqui no Salto, aqui teve uma área de pesquisa aqui, fazendo 9 testes de herbicida, né? Tanto para controle do pré e pós, né? Então, isso a gente conseguiu demonstrar para o corpo técnico da cooperativa a importância do pré-emergente, né? Então, tem pré-emergente que tem um resultado muito satisfatório para a planta daninha A e B, um que já não vai tão bem na planta daninha C, né? Então, isso a gente tem hoje tranquilidade. A gente também está passando para o Igor essa tranquilidade para poder levar para os produtores da nossa região o manejo mais assertivo para o momento, né? E as lavouras de canola, como é que estão o desenvolvimento delas aí na região, Adelar? Canola, Roger, falando um pouco mais, as colheitas aqui, em torno de, dá para se dizer, uns 80% das áreas colhidas, né? Então, é um trabalho novo que que a Cotriel está fazendo, né? Isso aí é muito importante. Uma opção a mais de cultivo no inverno. Isso, hoje, comparado ao preço de trigo, né? Hoje está muito difícil da gente trabalhar, porque hoje a gente precisa de 50 e poucos sacos de trigo para poder pagar o seu custeio, né? Então, nos melhores anos de trigo, a gente vem colhendo de média, falando em média geral, a gente não escapa muito de 50, 60 sacos. Então, a gente está falando produzimos 60 sacos, vamos pagar 52, 53 de investimento, está até sobrando 7, 8 sacos. Então, o que o produtor relata muito para nós é o risco deles fazer um investimento alto para sobrar 7, 8 sacos. Então, a Cotriel, pensando nesse motivo, trouxe mais um benefício para ele, que é a questão da oportunidade de plantar canola, né? Então, a Cotriel da Estrela Velha está recebendo essa canola dos produtores que trabalharam, que fizeram a sua compra com nós, né? Então, falando em produção, tem de 25 a 30, 32 sacos. Depende muito do manejo, né, Roger? Então, cada área a canola ela sofreu até, teve um zoneamento um pouco mais alongado, porque na época de semeadura passou por aquele excesso de chuva. Então, é um cenário totalmente diferente que a gente veio passando nesse ano, né? E a gente está tentando transmitir o máximo de tranquilidade para os produtores, visando essa safra 25, 24, 25 de soja que a gente está entrando aí, se Deus quiser, com o pé direito. Obrigado, então, Adelar Júnior Corte. Falou, então, sobre as lavouras de inverno. Agora a gente vai para as lavouras de verão, né? Vamos conversar, então, com o Igor Silveira, que é técnico agrícola também na unidade de Salto de Jacuí. Recentemente foi contratado, tá? Como eu disse, indo com o Adelar nas lavouras, como também o Adelar falou, passando essa tranquilidade para os nossos associados, atendendo e proporcionando, né, esse serviço importante que a Cotriel realiza. Bom, Igor, como é que está o plantio da soja aí na região do Salto do Jacuí, né? Depende muito do tempo, né, das chuvas se intensificarem, elas não serem tão intensas para melhorar esse plantio. Saudação, Igor, e também muito obrigado por aceitar nosso convite. Saudações, Roger, saudações aos associados. Primeiramente, tenho também agradecer ao Adelar, que é meu colega, pelo baita suporte que eu venho tendo aí na unidade, como comecei recentemente, né? Então, o plantio da soja já teve início, Roger. Ali na última semana de outubro, o pessoal já começaram a plantar, né? Alguma área de pousio, até onde foi retirado o trigo, né? O pessoal está com uma expectativa boa, o pessoal está entusiasmado e já vamos dar sequência, né? Agora por questão da umidade, que tivemos uns dias aí de sol, né? Sem chuva, mas então vamos esperar que venha uma chuva aí início da semana e seguir o plantio aí, mas o percentual aí é uns 30% aí que já tem plantado aí na nossa região do estado de Jacuí. A perspectiva, Igor, é que o pico do plantio ele ocorra nessa primeira, segunda semana do mês de novembro, dependendo exatamente, justamente do tempo, porque essas altas temperaturas o produtor até fica um pouco receoso de não plantar numa condição que esteja com melhor umidade, é isso? Com certeza, Roger. Já teve início em final de outubro, né? Mas pensando em janela, a melhor janela é novembro. E até por questão que tem bastante área de trigo na nossa região ainda, né? O pessoal está colhendo. E aí até a questão de dessecação também, né? Ainda está ocorrendo. Então acho que mais para metade da quinzena em diante de novembro, né? Que vai ser o pico maior do plantio.
Igor, como é que nós estamos encontrando o solo, uma vez que no ano passado, como o Adelar relatou, tivemos um excesso muito grande de chuva, essa região foi muito atingida, apesar de não ter sido no momento que o pessoal havia colhido, né? E como é que a gente está encontrando o solo? O que vocês têm recomendado para o produtor em termos de cuidar essa parte importante para ter uma implantação da soja de uma forma adequada? Hoje a questão do solo foi, com certeza, foi bastante prejudicada, né? Foi um excesso de chuva aí que ocorreu e questão de nutriente, né? Teve muita perda de nutriente, compactação de solo, erosão também teve e dava para se notar que nas áreas onde tinha bastante cobertura de matéria orgânica, né? Uma palhada boa não teve tanto problema. E a gente começa a ver a questão que realmente é importante, não só na hora do plantio, mas também no momento que fica em posil lavoura, né? Ter uma palhada boa. Mas a gente aí viu que o associado procurou a cooperativa, né? Procurou nós para fazer essa questão de correção de solo, tirar análise, né? E já para começar a fazer um trabalho no cedo e manter, corrigir esse solo, né? Recuperar esse solo. E agora a questão das sementes certificadas, né? O produtor tem que ter cuidado, né? E nós tivemos, devido a toda essa questão de clima, e a gente também vai ampliar esse assunto com o Adelar depois, né? Nós não tivemos condição do produtor salvar tanta semente como ele precisava, que é uma questão econômica, e o associado ele tem todo o direito, mas toda a questão principalmente reside, né? Nesse desenvolvimento das sementes, em toda essa questão de germinação e vigor que o produtor tem que tomar muito cuidado para não adquirir sementes que não estejam em condições de gerar esse vigor de sementes, esse desenvolvimento que ele necessita para uma boa implantação da soja, né? Com certeza, Roger. Ali no final da colheita da soja, ali até atrasou um pouco, né? A soja acabou ficando um maior tempo, um maior período na lavoura, né? Mas o associado, o produtor, ele sempre salva um pouco de semente, né? Mas a gente viu que esse ano o vigor e germinação muito baixo, né? Da semente salva. Aí a gente entra na questão da semente certificada, que vem com essa garantia, né? Vem com essa questão de germinação muito boa, até por ser, para começar um plantio alinhado, né? Começar um plantio de forma segura, né? Até por questão de valores, né? Às vezes a gente acaba poupando um pouco na questão de semente, que é uma das coisas mais importantes, né? E aí depois a gente vê o resultado. Aí até essa questão da importância também não deixar de falar da importância de respeitar a densidade da semeadura, né? Respeitar a densidade da semeadura de cada cultivar. Porque às vezes não afeta só muito mais a questão de clima, né? Se é muito seco, às vezes tem muita população na lavoura, afeta, ou também no ano chuvoso, como a gente enfrentou ali no último, também tem afetado bastante, né? Quando se coloca uma densidade de semeadura cada cultivar. Beleza, obrigado então ao Igor Silveira. Bom, Adelar, sobre essa questão de densidade de semeadura, né? É importante, a área técnica está trabalhando, conscientizando os associados sobre essa questão, plantar com tranquilidade, plantar devagar, né? Porque todo ano é uma história diferente e esse ano não vai ser, né, diferente dos outros. O produtor tem que cuidar para fazer aquela implantação adequada, de acordo com o que é recomendado pelas empresas e também o que a área técnica da cooperativa recomenda quanto à questão de sementes, que é fundamental para o bom desenvolvimento da soja lá na frente, né? Exatamente, Roger. Essa parte é muito importante, né? A questão da semeadura, né? O Igor foi muito feliz nas palavras dele, na questão da densidade de semeadura, né? O ano passado sofremos bastante com uma densidade maior de semeadura, então o nosso bacheiro, que a gente fala do soja, foi muito prejudicado, né? Isso aí nós tinha aí lavouras aí com 25 centímetros aí que o bacheiro não tinha produção, né? E isso a gente tenta passar para os produtores que, quanto à parte superior do soja, vamos dizer que ele tem 33%, né, do bacheiro médio e superior da sua produção. Então, como a gente fala na questão da aplicação preventiva de fungicida, né, um adendo também, Roger, na questão do problema que a gente teve no ano passado, foi caruru, né, isso foi muito prejudicial no ano passado nas áreas. Esse ano
os produtores já vêm trabalhando com pré-emergente, né, visando essa planta daninha que ela veio tomando conta no último ano, né. Relatos de produtores aí, eu não tenho problema de caruru na minha área, e começou uma infestação muito alta, então a planta se desenvolve muito rápido, então o controle dela, ela é em estágio muito inicial, então os produtores que não estão trabalhando com pré-emergentes, entrem em contato com a cooperativa. Falando um pouco mais também do Smart Copy, né, isso aí a gente consegue ter um acesso muito prático e fácil do produtor, ele tem as ferramentas tudo na ponta, que vamos dizer que hoje é o telefone, né, então o produtor senta de noite, faz um mapa, né, a agenda que ele tem, ele pode transmitir tudo para o Smartscope. O que eu tive de problema há 2 anos atrás, ele entra no Smartscope, ele vai ter todo o acesso, bom, né, na área, no meu talhão, eu tive problema com o caruru, então na próxima safra eu vou ter que entrar com um pré-emergente visando o caruru, né, já fazer um manejo adequado antes. E falando um pouco mais do futuro, nós temos visando alguma coisa aí de densidade de semeadura, já estamos trabalhando com algumas cultivares aí, com nossos parceiros aí, os sementeiros da região aí, e logo no futuro muito breve nós vamos estar já levando aos produtores, né, essas informações da importância da densidade de semeadura. É isso que a gente tenta passar para os produtores, e nem o Igor falou a respeito de semente salva, né? Nós tivemos um problema muito grande esse ano, né, na questão da colheita, e agora está dando esse relato, né, esses testes que está vindo com vigor e germinação muito baixo. Então o produtor ele tenta forçar um pouquinho mais a semeadura. O recomendado é 12, não, mas eu tenho um vigor um pouco mais baixo, eu vou largar 15. O ano passado, o produtor que largou 15 nasceu às 15 sementes. Então a gente já começa errado, né? Então esse a questão do teste que nós vamos tentar transmitir para os produtores nos próximos meses aí, é a questão da importância da densidade de semeadura. Muito bem, quero agradecer imensamente, então, os nossos técnicos agrícolas, nossos colegas, então, o Adelar Júnior Corte, né, técnico agrícola da Unidade do Salto de Jacuí, e o Igor Silveira, também técnico agrícola, estão atuando, né, de uma forma muito importante na região do Salto do Jacuí. Nos próximos meses, certamente, nós vamos ter muitas novidades sobre essa atuação. O Igor, então, chegou, né, e deixou seu recado aqui, está sendo apresentado para os nossos produtores, nossos associados, então, é um colega que vem a se somar na nossa área técnica, e essa foi a nossa entrevista técnica da semana.